O conflito no Oriente Médio chegou ao 24º dia nesta segunda-feira, com ataques que deixaram partes de Teherão sem eletricidade. O Conselho Iraniano de Defesa ameaçou implantar minas navais em todo o Golfo Pérsico caso ocorra uma invasão terrestre. O cenário, entretanto, sofreu uma viragem na manhã desta segunda-feira após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o adiamento de ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas. Segundo Trump, os Estados Unidos da América e o Irão tiveram conversas produtivas nas últimas horas. Minutos depois da publicação da postagem feita pelo mandatário americano nas redes sociais, os preços do petróleo caíram acentuadamente. O prazo de 48 horas dado por Trump para que o Irão abra completamente e sem ameaças o Estreito de Hormuz seria encerrado na manhã desta segunda-feira. Antes do fim, entretanto, o presidente americano anunciou a trégua e o avanço nas negociações. Na madrugada desta segunda-feira, os ataques contra Teherão deixaram partes da capital iraniana sem eletricidade, afetando as zonas norte, leste e oeste da cidade, justamente no dia em que se encerra o prazo de 48 horas dado pelo presidente dos Estados Unidos para que o Irão abra completamente e sem ameaças o Estreito de Hormuz. O Conselho de Defesa do Irão ameaçou nesta segunda-feira implantar minas navais em todo o Golfo Pérsico caso ocorra uma invasão terrestre. O comunicado foi divulgado em meio à crescente preocupação em Teherão com a possível chegada de fuzileiros navais americanos à região. Israel também sugeriu que uma nova operação terrestre poderia fazer parte da guerra. As chuvas torrenciais e as inundações repentinas mataram pelo menos 81 pessoas no Quênia neste mês. Aldeias inteiras foram submersas, com cerca de 1.200 hectares de terras agrícolas destruídas e plantações levadas pela correnteza. A área mais afetada é Nyakach, onde mais de 3.000 famílias foram deslocadas após o transbordamento do rio Sondo Miriu. Perdemos terras agrícolas devido à erosão maciça e muitas plantações, disse o chefe local Sif Oluch Agwanda, acrescentando que os moradores foram transferidos para mais de 8 centros de evacuação. As vítimas das enchentes dizem que não têm para onde ir. Não há uma casa que não esteja alagada, disse Kennedy Oguta, que está lutando para encontrar abrigo para sua família e seus animais. Em Nairobi, o número de mortos chega a 37, com inundações danificando casas e infraestruturas. As autoridades também relataram mortes em Kiambu e deslizamentos de terra em Kasaka. As autoridades pediram extrema cautela, pois há previsão de mais chuvas. Cientistas alertam que as mudanças climáticas estão intensificando os eventos climáticos extremos, com a África Oriental sendo cada vez mais afetada por inundações e secas severas. A época das chuvas em Moçambique já soma quase 300 mortos desde outubro. A atualização dos dados foi feita pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres. Veja os detalhes no Giro pelo Mundo. O número de mortos na atual época das chuvas em Moçambique subiu para 296. Também, mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas na presente época das chuvas, que se prolonga ainda até abril, de acordo com a informação da base de dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres. Só as cheias de janeiro provocaram pelo menos 43 mortos, 147 feridos e 9 desaparecidos, afetando globalmente 715.716 pessoas. Já a passagem do ciclone Gisani
em 13 e 14 de fevereiro causou mais 4 mortos e afetou 9.040 pessoas, segundo os dados do INGD. No total, 21.679 casas ficaram parcialmente destruídas, mais de 10.000 ficaram totalmente destruídas e mais de 200.000 ficaram inundadas na presente época chuvosa. Os dados indicam ainda que mais de 200.000 hectares de áreas agrícolas foram perdidas, afetando mais de 300.000 agricultores. Também mais de 500.000 animais morreram, entre bovinos, caprinos e aves. No Mali, para obter uma trégua nos ataques a comboios de combustíveis que estão sufocando a economia local, mais de 100 jihadistas suspeitos detidos foram liberados no meio da semana. Autoridades locais e eleitas dizem que alguns dos libertados já retornaram ao centro e ao norte do país, segundo várias fontes citadas pelo RFI. De acordo com a mesma fonte, essas liberações fazem parte de um acordo alcançado entre Bamako e os jihadistas. Estes últimos concordaram em abrir um corredor para permitir que caminhões-tanque carregados de combustível cheguem a várias localidades do Mali. Em outras palavras, os jihadistas concordaram em observar uma trégua no terreno após decretarem um bloqueio ao combustível. O segundo turno municipal da França trouxe um veredito misto para as principais forças políticas do país no domingo. A esquerda controlou Paris com o socialista Emmanuel Grégoire. A extrema-direita e seus aliados conquistaram uma grande vitória simbólica em Nice e os partidos tradicionais apontaram para a resiliência em várias cidades grandes e médias antes da eleição presidencial de 2027. As eleições municipais na França são disputas locais para eleger prefeitos e conselhos locais, mas são acompanhadas de perto porque testam a organização partidária, a construção de alianças e a força da base antes do início das campanhas nacionais. Na capital, o socialista Emmanuel Grégoire derrotou a rival conservadora Rachida Dati, garantindo que Paris permaneça sob controlo da esquerda. Mais de 1.300 pessoas morreram de fome e sem medicamentos em campos de deslocados no Tigray, na Etiópia, nos últimos 3 anos. A União Africana falou em pelo menos 600.000 mortos e cerca de 1 milhão de pessoas continuam deslocadas nesta região. O diretor do Gabinete de Assuntos Sociais do Tigray disse à agência France Presse que nos últimos 3 anos, 1.309 pessoas morreram de fome e por falta de medicamentos em campos de deslocados do Tigray. O responsável alertou que a situação se está a agravar porque a ajuda do governo federal é insuficiente e as ONGs internacionais estão a reduzir a sua ajuda. Acrescentou que os campos mais afetados se encontram em Shire e Itsat e que muitas pessoas estão em perigo. A guerra civil que durou de novembro de 2020 a novembro de 2022 opôs os rebeldes da Frente de Libertação do Povo do Tigray às forças federais apoiadas por milícias locais e pelo exército da Eritreia. A União Africana falou em pelo menos 600.000 mortos e cerca de 1 milhão de pessoas continuam deslocadas nesta região e a viver em campos de refugiados. Apesar do acordo de paz assinado no final de 2022, houve novos confrontos entre as forças federais e regionais em novembro de 2025 e janeiro de 2026. As relações continuam tensas e há vários meses que as autoridades federais cortaram os financiamentos à região.
Ainda segundo a agência France Press, há várias semanas que tropas federais e forças do Tigray estão concentradas de ambos os lados das fronteiras da região, o que faz recear o risco de novo conflito. Receios também justificados depois de, em fevereiro, o alto comissário da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, ter pedido uma desescalada a todas as partes antes que seja tarde demais. Cannabis ainda é a droga mais utilizada na Europa. Em Portugal, o consumo de drogas ilícitas está a diminuir em Lisboa e no Porto. Os dados são da Agência da União Europeia sobre Drogas. O relatório analisou as águas residuais de 25 países europeus para estudar os padrões de consumo de droga. Os resultados mostram que os resíduos de MDMA, também conhecido popularmente como ecstasy, diminuíram 16% em 2025. Uma das razões para a diminuição do consumo pode ser a falta de interesse das populações mais novas neste tipo de produto. Entre os 15 e os 24 anos, as preferências são outras substâncias, como a cetamina e drogas sintéticas. Já quando falamos de cocaína e cetamina, verificamos um aumento de consumo entre 2024 e 2025. A cocaína aumentou 22% e a cetamina 41%. Os dados mostram que o consumo de cocaína continua a ser mais elevado na Europa Ocidental, em locais como a Bélgica, Países Baixos e Espanha. O consumo de cannabis, a droga mais utilizada na Europa, parece manter-se nos mesmos níveis. A análise das águas residuais apresentou níveis mais elevados de cocaína e ecstasy no fim de semana, enquanto as cargas de cannabis, anfetaminas e metanfetaminas foram mais regulares ao longo da semana. Em relação a Portugal, Lisboa e Porto, registaram um decréscimo no consumo de drogas. Casos de antissemitismo voltam a aparecer no Reino Unido. Um relatório revela que o problema também atinge universidades britânicas, gerando medo entre estudantes. O ambiente universitário agora assusta. Eu já tive pessoas virem fisicamente a mim e dizerem que sabem onde eu moro, conhecem as minhas visões políticas quando eu nunca partilhei elas, amigos que já foram atacados verbalmente e fisicamente somente por usarem um kippah ou se demonstrarem como judeus. Edgar nasceu em Portugal. Estudante universitário em Bristol, é ativista da União de Estudantes Judeus, que representa cerca de 10 mil jovens no país. Segundo uma pesquisa, 1 em cada 5 alunos diz que não dividiria o alojamento com um judeu. Quase metade afirma já ter ouvido discursos que apoiam grupos extremistas. E mais de 20% presenciaram ataques diretos a estudantes judeus. Os casos de antissemitismo voltaram a crescer depois que os terroristas do Hamas invadiram Israel em outubro de 2023. A guerra na faixa de Gaza aumentou discursos de ódio, ameaças e ataques contra comunidades judaicas em diferentes países. O alerta também mobilizou o governo do Reino Unido. Diante da escalada das tensões, o país anunciou um pacote de medidas para combater o extremismo nas universidades. As ações incluem mais fiscalização, novos canais de denúncia e reforço na segurança de estudantes e funcionários. O governo e as universidades precisam fazer é realmente identificar e agir contra esses grupos extremistas dentro das universidades, porque é fantástico ter as recomendações lá, mas sem essa ação, desculpa, mas isso não vale a nada. Nos Estados Unidos, o governo de Donald Trump entrou com uma ação judicial contra a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo. A instituição é acusada de permitir um ambiente hostil contra judeus durante manifestações a favor da Palestina. A universidade afirmou que toma medidas para proteger a comunidade judaica.